entender o que a gente está falando sem ter assistido o filme. O filme conta a história de Howard, um homem inspirador que era líder de uma empresa de publicidade inovadora e que tinha os seus ideais. O grande lema dele era: o grande porquê é o que te motiva a fazer. Tudo o que fazemos é porque ansiamos por amor, desejamos mais tempos e tememos a morte. Essas três abstrações conectam todos os seres humanos, segundo ele. Até que um ponto da sua vida, ele perde a sua filhinha de 6 anos por um câncer de cérebro muito raro, e a vida dele trava, ele não tem mais motivação para fazer nada, ele não consegue fazer mais nada, e a vida dele fica desse jeito. Pois bem, chega um determinado momento que ele não sabe mais o que fazer, ele começa a escrever cartas para essas abstrações. Uma carta para a morte, uma carta para o tempo, uma carta para o amor. Nós vimos nas outras semanas sobre a carta que ele escreve para o amor e falamos um pouco sobre o amor. Na semana passada, nós vimos a carta que ele escreve para o tempo e falamos um pouquinho sobre o tempo, na visão bíblica, sobre o tempo. E hoje é a vida da morte. Vamos falar sobre a morte. E a carta que Howard escreve, o título da mensagem de hoje é: Nós tememos a morte. Howard escreve uma carta para a morte e na carta ele diz assim: prezada morte, você carrega tanta mitologia, causa tanta dor, inspira tanto medo, mas para mim você é um tiro de papel, é uma funcionária subalterna, ridícula e sem poder, sem autoridade para fazer uma simples troca. O que Howard está falando? Howard está falando para a morte que ela causa tanto alvoroço, mas ela não tem poder para tomar decisões próprias, porque em determinado momento, quando a filha dele estava para morrer, ele pediu para a morte, orou, entre aspas, para a morte, para que fizesse uma troca, que levasse a vida dele ao invés da sua filha. E eu creio que todos aqui que são pais entendem muito bem do que ele está falando. Ao ver um filho, uma filha à beira da morte, o coração de pai fala mais alto. E a frustração dele é que isso não deu certo. A filha faleceu e ele teve que aprender a lidar com isso. Um dos grandes temas do filme também, que a gente não está abordando nessa série, é a forma com que se lida com o sofrimento. E muitas pessoas que não conseguem lidar bem com o sofrimento sucumbem como ele sucumbiu. Por que a morte machuca tanto? Por que algumas pessoas têm tanto medo da morte? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas já foram marcadas e sofreram feridas por causa da morte? Fala, você falar. Ausência definitiva. A ausência definitiva talvez seja uma das questões mais dolorosas em relação à morte. Eu conheço pessoas marcadas, extremamente marcadas pela morte, que a perda de alguém a marcou profundamente. Você é uma delas? Uma dessas pessoas marcadas pela morte, sofridas por causa da morte de alguém? Talvez você esteja sentado aqui e seja uma dessas pessoas que foi marcado pela morte e que não soube lidar, não soube dar o passo seguinte. O problema da morte é que a morte, ao que parece, a morte é o fim do jogo. É a constatação da perda, a concretização da impotência, deixando marcas e travas na vida dos que ficam. A morte faz isso, aparentemente. Ela marca, carimba e deixa um vazio enorme. E nós achamos, muitas vezes, questionamos por que Deus permitiu, por que Deus deixou que isso acontecesse. Por que Deus não interveio? Deus poderia fazer diferente, Ele tem poder para isso. E o fato de lidarmos com a onipotência
frente às catástrofes humanas nos quebrantam o coração, porque a gente pensa assim: se Deus é todo-poderoso, Ele poderia impedir que essa catástrofe acontecesse. Se Ele não impediu, por que Ele não impediu? E isso gera uma inconsistência dentro do nosso coração. Só que nós precisamos lembrar de algumas questões muito importantes. A morte entrou no jogo a convite dos nossos primeiros pais. A morte nunca foi plano original. E para todos que chegam no meio da partida, parece que ela não foi convidada. Não foram eles que a escalaram. Só que a gente não percebe que a morte está ali porque ela foi convocada, usando uma linguagem de partida de futebol. Todos nós que chegamos no meio da partida, porque a partida começou lá com nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós chegamos no meio da partida e achamos que o que a morte está fazendo aqui? Ela não deveria existir, ela não deveria ter esse poder, ela não poderia fazer isso. Mas nós esquecemos que ela foi convocada lá no Jardim do Éden. E isso nós não pensamos no momento de dor. Agora, o que você faria se um anjo de Deus descesse hoje no seu quarto? Não vou falar à noite que você vai assustar. De dia, chegasse para você e dissesse assim: eu tenho uma palavra para você. Simone, Márcia, Cida, Bruno, Lene, Rocílio, Pérez, Sabrina, Dani, eu tenho uma palavra para você. Bruno, você vai morrer. Prepare as suas coisas. Se o anjo chegou a você gastar nada, hoje, prepare as suas coisas, porque você vai morrer. O que você faria? Quando? Imediatamente. Prepare suas coisas para você vai morrer. Não curte esse período de tempo. Você não tem tempo. Você vai morrer. Prepare suas coisas porque você vai morrer. Gera reflexão, né? O que você faria se você soubesse ali uma semana de vida? Até eu podia avisar a família. Algumas pessoas talvez não avisariam a família. Mas em uma semana, tenta fazer um exercício se essa notícia fosse real. Tenta fazer um exercício se essa notícia fosse de fato. Quais são os seus compromissos marcados para essa semana? Você receber a notícia que você só tem uma semana de vida. Quais compromissos você manteria e quais você não manteria? Outra coisa, tenta fazer esse exercício. Quais são as coisas que têm chateado seu coração ultimamente? Essas questões, frente à face da morte, daqui a uma semana, elas permaneceriam? Ou elas se jogavam e falavam que isso não tem mais importância? Tenta fazer esse exercício, cara. Sabe por quê? Porque teve um cara na Bíblia que recebeu essa notícia. Ele recebeu essa notícia. Abra sua Bíblia aí, ou loga aí na sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 20. Eu lerei o texto, só se você quiser acompanhar, você abre aí a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, 1. Se você vai acompanhar, acompanhe a leitura comigo, ok? Não sai lendo o texto na frente, vamos por partes, tá bom? Porque aí a gente vai tentar vivenciar a história desse rei Ezequias. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. 20, versículo 1. Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e você não vai se recuperar. Quem era esse tal de Ezequias? Só para você ter noção, volta uma página aí, ou
pouquinho na Bíblia, capítulo 18, versículos 5 a 6. Quem era esse cara que recebe a notícia de morte? Capítulo 18, versículo de 5 a 6, diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Esse cara. Nunca houve um rei como ele em Judá. Nessa época, Israel estava dividido no meio. Por causa dos seus pecados, do que eles viveram na época dos juízes, as consequências foram eclodir na época dos reis. Então chegou um momento em que, depois de Salomão, o reinado cai por terra, a monarquia não consegue obedecer a Deus, e Deus cumpre a palavra dele e divide no meio, 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro lado. As 2 tribos formaram o estado de Judá, as outras 10 tribos são chamadas de Israel. A capital de Israel se tornou Samaria, e a capital de Judá, Jerusalém. E cada um tinha um rei diferente, um pior do que o outro. A coisa só foi degringolando, mas em Judá demorou para degringolar, demorou para a coisa pirar. Mas surgiu Ezequias, que começou a reinar com 25 anos de idade. O pai dele tinha reinado anteriormente. Ezequias assume com 25 anos de idade, assume a tarefa de reinar sobre Israel. E 14 anos depois que ele assume o reinado, 14 anos depois, vem essa notícia de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Assim diz o Senhor: põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. O que esse cara fez nesses 14 anos, desde que ele se tornou rei, até o dia do veredito? O que ele fez? Não fez muita coisa não. Ele fez o seguinte: ele fez uma reforma religiosa, como nenhum outro rei havia feito. Derrubou os altares, acabou com o culto a outros deuses que não o Deus eterno, reformou tudo. Fez projetos de engenharias fantásticos. Ele fez dutos de água, trazendo água do meio do país até dentro de Jerusalém, dutos subterrâneos. Quando Israel foi sitiado durante alguns meses, eles só sobreviveram porque a água vinha de forma subterrânea e chegava dentro de Jerusalém. Quando eles foram sitiados, quando Judá foi sitiado. E num determinado momento, quando ele começou a reinar, ele era um rei, mas existia um rei suzerano. O que é um rei suzerano? O rei suzerano é o rei que reina sobre vários reinos. Então, se você tem um exército, você conquista vários países, e você se torna um rei suzerano e escraviza os outros povos. Você tem um rei vassalo em cada lugar. Nessa época, Judá era vassalo da Assíria, não da Síria, da Assíria, um dos exércitos mais poderosos que já pisaram na terra. De repente, Ezequias decide romper com o rei da Síria. Ele fala assim: não vamos pagar mais impostos para vocês, nós não vamos mais ser vassalos. Decreta a independência do país. O que o rei decide fazer? Pega todo o seu exército e sitia. O rei Senaqueribe sitia Judá, sitia Jerusalém, cerca. O que os caras não tinham que fazer? Estavam presos dentro das muralhas. E nesse momento de angústia, o que acontece? Chega um profeta. Você imagina, o rei está doente, dentro do palácio, e por fora o maior exército da terra sitiando, impedindo que o povo saísse, prometendo acabar e exterminar o povo de Judá. Nesse momento entra no palácio quem? O profeta. Porque quando o profeta se apresenta, o que a gente espera? Notícias boas, notícias legais, né? O profeta é o de Deus, vai trazer refrigério, vai ter a palavra de Deus, e a gente vai sair dessa. O profeta chega e dá essa bomba para ele. Fala: meu irmão, põe as coisas em ordem, porque você vai morrer. Você vai morrer. A expectativa de uma palavra positiva
vai por terra. Muitas vezes nós também achamos que Deus existe para nos livrar do sofrimento e não entendemos que o sofrimento faz parte da construção do nosso caráter, e muitas vezes passar pela dor faz parte do processo e do projeto de Deus na nossa vida. Salmo 23 fala que Deus nos conduz a águas tranquilas e não por águas tranquilas. E isso é muito importante, porque nós vivemos na geração aspirina, na geração analgésica, que não quer sofrer, não gosta de sofrer, porque qualquer coisa busca uma alternativa ao sofrimento, busca se livrar do sofrimento, mas o sofrimento faz parte, e uma geração que não passa pelas dificuldades não se torna uma geração com caráter, uma geração resiliente. Você vai morrer e não vai se recuperar. Existem alguns tipos de pessoas que vivem como se a morte não existisse. Não estão nem aí para a morte, para o dia da morte. Não nem aí. Vive a vida sem pensar na manhã, sem pensar na morte, de buenos. A morte não faz parte do seu vocabulário, não está nem aí. Só que para outras pessoas que têm consciência da morte e recebem uma notícia dessa, faz a pessoa rever prioridades e revemos aquilo que tem significado, as brigas, as implicâncias, as picuinhas, os níveis de exigência que temos. Eu e a Sabrina estamos fazendo uma reflexão sobre o nosso casamento, 2 anos de casado, glória a Deus. E aí nós estávamos fazendo uma reflexão, a gente falando, que a gente agora está brigando menos e tal, que a gente está conseguindo se recuperar mais fácil nas nossas discussões, a gente estava fazendo uma avaliação dessas questões. E o mais importante disso é que assim, a gente está começando a dar importância ao que realmente importa. Porque quando nós começamos a dar importância àquilo que não importa, aí a casa cai, aí a gente perde. Aí não adianta. Quando frente à morte, frente a notícias trágicas, talvez essa seria a característica ideal de viver a vida. Porque nós não sabemos o que acontecerá conosco ao sairmos por aquela porta. Certo? Então talvez a adaptação dos nossos comportamentos. Nosso comportamento deveria ser talvez o comportamento de algumas pessoas. Tem algumas pessoas que falam assim, não, eu quero ir com açúcar, eu quero que o mundo acabe açúcar para eu morrer melado. Entendeu? Tem algumas pessoas que falam assim, se eu soubesse a notícia amanhã, eu ia encher o pote, eu ia fazer, eu ia acontecer, eu ia pro catinho, eu ia fazer um monte. Tem gente que pensa isso. Agora, tem pessoas que gastariam tempo pensando como que eu vou preparar minha família, como que eu vou lidar com as minhas coisas estão organizadas. Eu falo lá em casa, se a Sabrina morrer, o dinheiro que a gente tem guardado para tudo eu vou ver, porque eu não sei se é de nada. Não sei se é de nada. Então como é que estão suas coisas? Se as pessoas começassem a olhar os seus papéis, olhar o seu computador, os seus arquivos, está tudo em ordem. Você deixaria vergonha para as pessoas se ficarem? Deixaria dívidas para as pessoas se ficarem? Você tem plano funerário? Você se preocupa com isso? Onde você vai ser enterrado? Como é que ficariam as pessoas da sua família se você falecesse? São preocupações que deveriam estar no nosso coração, não o tempo todo, mas de tempos em tempos, para a gente refletir sobre essas questões. Nós precisamos rever, talvez, significados. Que tal coisa significa para mim isso, mas talvez a gente deveria rever os significados de algumas questões. Ora, o que Deus fala para a coisa aqui? Ponha em ordem a sua casa. Como é que está a sua casa? E o que é casa? Casa pode ser família. Como é que está a sua família? Está tudo certo? Como é que está a sua carreira? Está em ordem? Está tudo em ordem? Seu trabalho, seus relacionamentos estão em ordem? Não passam todos quando é possível? Está tudo tranquilo? Como está a sua espiritualidade? Se você morrer, eu tenho certeza que você fechar seus olhinhos, você, aqui nessa
esfera, você vai abrir os seus olhos na eternidade, vai estar de frente com Jesus, de braços abertos, te esperando. Eu tenho. Você tem certeza? Como é que andam suas emoções? Estão em ordem? Suas emoções estão em ordem? Como é que estão seus negócios? Seus acordos? Estão todos em ordem? São coisas para a gente começar a pensar. Deixa eu fazer uma adenda aqui muito importante. Para algumas pessoas, receber, para algumas pessoas em situação semelhante a Ezequias, doente, cercado por um exército inimigo, ele que provocou isso, porque ele que falou que não ia mais pagar imposto para o pessoal da Síria, e aí ele ia sair no jornal da Globo de Israel dizendo: rei Ezequias foge por rabo das pernas, vergonha pública, vergonha nacional. Para algumas pessoas com eminente vergonha, com eminente doença, perseguição e morte, algumas pessoas podem pensar que a notícia de Isaías seria a melhor saída. Vou ficar claro, para algumas pessoas o suicídio pode parecer interessante em situações como essa, em situações que você não sabe lidar, em situações que você não sabe como fazer. E para algumas pessoas pensar na morte pode parecer uma saída viável, mas não é. Não é. E se esse pensamento passou pela sua cabeça, momentos de estresse, momentos de dificuldade e de dor, saiba, não é a saída mais fácil. Sabe por quê, querido? Olha só que interessante. Versículo 2 e 3 diz assim: Ezequias, depois de receber a notícia, ele vira o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Sabe o que eu percebo nisso aí, querido? Que Ezequias foi um homem de muitas conquistas, fez muitas coisas. E quando você passa uma vida conquistando coisas, você passa uma vida produzindo, o desgaste, ele é gradativo. O desgaste físico e emocional é gradativo. Mas quando você está sob pressão emocional, quando sua saúde está em risco, o desgaste é pontual, é imediato. Um homem que 14 anos trabalhou muito para Deus, fez muitas coisas, ele chora, vira para o lado, fala que ele chora amargamente, porque esse cara amava a vida, apesar de Senaqueribe, apesar da guerra, apesar da vergonha, ele não queria morrer, ele não queria abandonar a vida, porque ele amava a vida. Isso é um exemplo. Ezequias amava a vida. Só que aí, quando ele chora amargamente, e eu só conheço 2 personagens que choraram amargamente na Bíblia, um é o rei Ezequias e o outro é? Não, o outro é que sai e chora amargamente. Antes que o galo cante, quem pegará 3 vezes? Pedro, isso aí. Quando o profeta vai embora, e ele ora isso, Deus fala com o profeta na minha volta. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor vem a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi suas orações e vi suas lágrimas. Até aí. Meu irmão, você na situação de Ezequias, só de receber essa notícia, o profeta volta e fala assim: ó, Deus ouviu tua oração e Deus está colhendo tua vida. Só isso já bastava, porque Deus mostrou que está atento à tua vida, certo? Só isso deveria bastar, mas não. Deus, além de estar atento à vida, Deus continua.
darei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Você imagina se Deus desse notícia para você? Cida, contando de hoje, e tem mais 15 anos de vida, como é que você ficaria? A notícia é boa? Exato, mas é para você hoje. É boa? Mas quem te garante que você não viveria mais que 15? Se você receber essa notícia, Bruno, você tem 15 anos de vida. Quantos anos você está hoje? 33. Você tem mais 15 anos. Ou seja, com 48 você vai morrer. O problema é você saber que você já tem a data do morrer. Se você não sabe, é uma coisa. Agora, você saber quando você vai morrer, que é outra coisa. Exatamente. Se você tem um diagnóstico de câncer, de alguma coisa terrível na sua vida, e você recebe uma palavra, sua vida foi estendida 15 anos, é uma ótima notícia. Mas para você que tem expectativa de 30, de 20 anos, receber a notícia que você só tem mais 15 anos, é mais difícil, é mais complicado. É pouco. Talvez seja pouco, mas essa é a realidade de Ezequias. Porque se você hoje receber essa notícia, você teria 15 anos para pôr sua vida em ordem. Essa é a realidade de Ezequias. Ele tem mais 15 anos de vida. Naquela época estava bom, né? Nessa época dos reis, a perspectiva de vida era igual a nossa, hoje, 80, nessa época dos reis, por aí. Depois ela cai bastante, na Idade Média ela desce muito, aí com o descobrimento dos antibióticos, aí que ela volta a subir, aí hoje a gente tem uma expectativa de vida maior. Mas nessa época não era a maior, porque teve gente que viveu 1000 anos, 600 anos, 700 anos, foi descendo. Nessa época aqui, acho que Davi morreu com 70 e pouco, alguma coisa assim, que foi um cara bem guerreiro. Eu não lembro muito bem, mas a expectativa de vida não era tão baixa. Os reis morriam rápido porque eles iam para a guerra, não ficavam no Palácio do Planalto, eles iam para a guerra, aí dava zica, né? Então vamos continuar. A oração de Ezequias fez Deus mudar de ideia? Vocês acham? Acho que ele não mudou dele. Acho que talvez ele tenha adiado para atender a pessoa. A oração de Ezequias não mudou o coração de Deus, não mudou a atitude de Deus, porque Deus não precisava ouvir de Ezequias o que ele tinha feito, e Deus sabia. Era Ezequias que precisava ser lembrado da sua devoção, da sua fidelidade, da sua fragilidade. Em 14 anos ele fez muita coisa. Tudo tem limite. O seu corpo tem um limite. Chega, Ezequias, tira o pé. Você não é mais uma criança. Você não é mais um bebê. Você não tem mais fôlego para fazer isso tudo. Tem que se adequar à tua idade. Viva bem, mas o seu corpo tem limite. Então, na verdade, Ezequias é que foi lembrado de que Deus o amava, de que ele era fraco, de que ele deveria continuar sendo fiel a Deus. Depois você pode ler do capítulo 18 ao 21 do livro de Reis, você vai conhecer melhor a história desse rei fantástico, mas muito legal. Aí a pergunta que fica: você tem mais 15 anos, meu compadre? Como é que Ezequias usou esses 15 anos? O que você acha? O cara está para morrer, Deus fala, você tem 15 anos. Como é que ele usou esses 15 anos?
Cida acha que foi servindo a Deus. Você tem algum palpite? Acho que ele continua servindo a Deus. Continuou servindo a Deus. Márcia, acha o quê? Abre aí, dá uma olhada no seu livro aí. Só que você vai para o livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, 32, 24 a 26. Segundo livro das Crônicas, 32, 24 a 26. Achou aí? Diz assim: naquele tempo, Ezequias, o livro das Crônicas está resumindo o que está no livro dos reis, tá bom? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. O que Ezequias fez com o tempo que não tinha? Ezequias se orgulhou. Ezequias tornou-se uma pessoa orgulhosa novamente. Só que o problema é que você vai falar assim: está vendo que miserável, recebeu uma segunda chance e não andou conforme o Senhor queria. Queridos, nem eu, nem você, nem Ezequias iríamos andar como o Senhor queria. Porque assim como nós, Ezequias não conseguiria viver uma vida que honrasse a Deus nos 15 anos que foram lhe dados. Ezequias precisaria de alguém que vivesse por ele esse tempo e lhe conferisse os créditos. Ezequias precisava de um Salvador que o livrasse da morte e o levasse para a vida. É para isso que Ezequias está apontando. Ezequias também precisava de um Salvador que vivesse a vida de forma honrosa, onde a morte não o afetaria. Em Cristo nós passamos sim da morte para a vida. Nós vivemos em missão e em espera. A missão com Deus e a espera do encontro. Que encontro? O encontro que a Cida tinha mencionado no começo, que é a separação definitiva. Na fé cristã não há separação definitiva, porque nós vivemos aqui em missão e esperançosos, porque vamos rever as pessoas que partiram antes de nós. Por isso, para o cristão, a morte não é um bicho de 7 cabeças. Ela não é o final de todas as coisas. Para nós, ela é uma passagem do início da nova jornada e da nova vida. Por isso que nós cristãos, nós não sofremos com a morte. Nós não nos entristecemos, ou não deveríamos nos entristecer com a morte. Nós sentimos saudade, porque fomos afastados por um breve período de tempo, e logo, logo, nós nos veremos outra vez. Veremos aquele que morreu primeiro, inaugurou toda uma era, e veremos aqueles nossos queridos que lá estarão, sendo eles chamados do seio de Abraão, ou seja, da eternidade, ou sejam eles esperando o decreto da ação que eles tomaram aqui nessa terra. Se escolheram viver longe de Deus e não das pessoas, Deus vai os respeitar e eles vão viver uma eternidade longe de Deus e não das pessoas. Mas se viveram aqui perto de Deus e perto das pessoas, Deus vai cumprir e continuar respeitando a decisão deles de viver perto de Deus
e perto das pessoas. A grande questão nossa, queridos, é se eu confio nele para entregar a minha vida e a minha morte nas mãos dele ou não. Se resume isso. Você os verá antes da nossa separação. Porque estaremos todos, a Bíblia fala que estaremos todos diante de uma sala com um trono, onde Deus estará e falará: à direita os meus filhos que escolheram viver comigo, e à esquerda, aí a separação definitiva. Ali será a separação definitiva. E assim é, e eu me conforto no meu coração, porque todos tiveram a oportunidade de escolher estar com Deus ou não. E alguns não quiseram estar. A responsabilidade é deles. Eles não quiseram estar. Mas outros quiseram. Outros apostaram. Vieram à igreja no domingo. Foram no grupo de comunhão. Viveram isso a ferro e fogo. Acreditaram nisso. E a esses, os braços do Pai estarão abertos para continuar o que começamos. O que cabe a mim, o que cabe a mim é influenciar a minha família, os meus amigos, de tal maneira que encontrem essa realidade, para que a morte não tenha mais poder e domínio sobre eles. Quanto a nós que somos cristãos, a morte não tem domínio sobre nossas vidas. Por isso que Jesus diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Isso está na carta que Paulo escreve. A morte não tem mais o que vencer e o que tirar de nós, porque ela foi vencida, esculachada por Cristo Jesus na cruz e na sua ressurreição. O que cabe a nós, eu tenho fé, eu acredito, para entregar a Ele a minha vida e a minha morte. Essa é uma decisão que nós temos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, é como se o Senhor estivesse nos colocando diante de nós mais um tempo de vida, assim como o Senhor fez com Ezequias. Que possamos vivenciar, ó Deus, com tranquilidade a vida e esperar de braços abertos pela morte, porque a morte é o portal pelo qual nós nos encontraremos. E eu anseio o dia que poderei olhar nos teus olhos, Jesus. Anseio o dia que poderei te abraçar. Anseio o dia em que poderei chorar nos teus ombros e dizer que valeu a pena. E dizer muito obrigado, pessoalmente, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Por ter vencido a morte, ter tirado a tragédia e a morte da nossa vida. Que em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nosso coração seja guiado pela perseverança dos santos, que nós possamos permanecer sempre nesse caminho, e que por Jesus Cristo possamos ter uma vida que o honre através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.